Ganhar muito dinheiro pode trazer tranquilidade e estabilidade, mas dependendo do estilo de vida que o famoso levar, até mesmo milhões podem ser pouco. Veja agora celebridades que, apesar de terem feito fortuna, acabaram perdendo tudo. Roda a vinheta! E aí galera, eu me chamo Ronan Santos e se você não é um famoso que perdeu tudo, já deixe seu like. Sua curtida ajuda demais, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Nicolas Cage é um dos nomes mais famosos de Hollywood, tendo feito dezenas de filmes para o cinema. Até o final dos anos 90, o ator tinha uma fortuna avaliada em cerca de 150 milhões de dólares. Muita coisa, né? Porém, seu estilo de vida excêntrico acabou consumindo grande parte dessa grana. O ator já comprou muitos carros de luxo, como uma Ferrari Enzo, que hoje é um carro avaliado em 6,3 milhões de reais. Um Rolls Royce Phantom, que não sai por menos de 4 milhões de verdinhas, e uma Lamborghini, que custa 2,5 milhões de reais. Isso só para citar alguns, tá? Além disso, ele já teve uma ilha nas Bahamas onde tentou construir empreendimentos imobiliários, que não deu certo, levando boa parte da fortuna dele também, assim como um castelo do século XI que ele comprou por 2,3 milhões de dólares. Além de gastar dinheiro como se fosse o cara mais rico do mundo, o eterno motoqueiro fantasma ainda participou de muitas polêmicas envolvendo a sua vida pessoal, o que lhe tomaram uma fatia do seu patrimônio também, como uma dívida de imposto atrasado no valor de 13 milhões de dólares em 2010 e gastos com advogados ao processar ou ser processado ao longo dos anos. Charlie Sheen ficou mega conhecido por ser o protagonista da série Dois Homens e Meio, da qual ele recebia a bagatela de 1,8 milhões de dólares por capítulo. Eu tô falando sério. Mano, só com essa série ele acumulou incríveis 150 milhões de dólares, fora o restante da grana que tinha, só que não administrou muito bem tudo isso, torrando quase tudo, sobrando apenas 10 milhões. Pra gente pode parecer muito, mas pra quem tinha 150, 10 não dá pra manter seu estilo de vida. Primeiro que ele tinha um problema sério de alcoolismo e por isso vivia se metendo em confusão, tendo que pagar fianças caras e advogados para se manter longe da cadeia. Pra você ter uma ideia, antes ele vivia em uma mansão em Los Angeles que era avaliada em 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais. E dentro desse casarão de tirar o fôlego, tinha uma equipe completa que incluía até chefe particular que cozinhava o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. Sheen também ficou muito famoso pelas festas bem insanas que ele dava com tudo à vontade para os convidados, que às vezes alcançavam a casa dos milhões de dólares. O comediante também teve gastos bem altos com seus divórcios, principalmente com o da atriz Denise Richards, que aconteceu em 2006, com quem ele teve 2 filhas. O eterno Jack Sparrow, Johnny Depp, fez muita grana em Hollywood, como já é de se imaginar. No auge da sua fortuna, ele bateu a casa dos 650 milhões de dólares na sua poupança, sendo um dos atores que mais faturaram na história. Mas o caminhão de verdinhas foi diminuindo, até ele chegar à beira da falência. Complicou. A revista Rolling Stones publicou uma matéria bem longa falando sobre os problemas financeiros dele, e isso foi até usado nos processos que ele enfrentava em 2018. Na apuração da matéria, eles chegaram à conclusão de que o gastão chegava a torrar cerca de 2 milhões por mês, como se fosse água. Além das 14 mansões e mais de 40 carros de luxo que Johnny Depp comprou ao longo dos anos, ele gastou muito dinheiro com coisas supérfluas, como um sofá que deu de presente para sua filha que tinha aparecido no reality show das Kardashians, ou quando ele gastou 3 milhões para jogar as cinzas de um escritor famoso no céu usando um foguete, só porque ele já tinha atuado em um filme que foi baseado no livro dele. Quando percebeu que estava ficando pobre, ele entrou com uma ação contra o escritório que gerenciava sua fortuna, dizendo que parte desse dinheiro foi perdido por má administração.
Porém, a mídia americana já chegou até a chamar ele de ator mimado que não controla seus gastos. Será que ele vai ganhar essa? Robert Downey Jr. arrecadou muitos milhões com seu papel em Homem de Ferro. Começou na casa dos 10 com o primeiro filme e terminou com 75 milhões em Guerra Infinita. E hoje ele parece ter colocado uma armadura no seu bolso para conseguir manter sua fortuna como está, porque no passado isso foi bem diferente. Antes dos seus filmes de maior sucesso, ele já chegou a passar por maus bocados e quase desapareceu das opções dos diretores de Hollywood. Em 1996, o ator foi preso por dirigir em alta velocidade, e isso aconteceu diversas outras vezes. O eterno Tony Stark já era figurinha carimbada nos presídios norte-americanos, gastando o que tinha e o que não tinha com advogados e também fiança. O artista foi deixando sua imagem manchada a ponto de ninguém querer correr o risco de ter uma figura como ele em seus filmes, já que no dia seguinte ele poderia estar atrás das grades atrapalhando a produção. A superação veio quando o astro entrou em uma clínica de reabilitação depois de pegar a liberdade condicional de 3 anos e ganhar a chance da vida dele com um convite para fazer Iron Man. Então sim, o cara perdeu tudo, mas conseguiu dar a volta por cima. E vou resumir com 2 palavras: parabéns! Todo mundo conhece o Chris Tucker pela sua atuação ao lado de Jackie Chan na trilogia A Hora do Rush, que arrecadou quase $1 bilhão e pagou cerca de 50 milhões para ele na época, que hoje corresponderia bem mais com os valores corrigidos. Porém, o hilário artista não soube administrar muito bem a sua fortuna, que hoje é avaliada em apenas 5 milhões. No final dos anos 90, ele era considerado um dos atores mais bem pagos dos Estados Unidos. Porém, com o passar dos anos, essa grana foi se perdendo devido a vários erros e enganos financeiros que ele e quem administrava o seu dinheiro cometeram. O comediante chegou a ter uma dívida não paga de impostos com o governo de 14 milhões de dólares. Com a corda no pescoço, o cara teve que vender muitos bens e propriedades com um preço mais baixo, só para cobrir essa dívida. Hoje, ele parece ter quitado suas dívidas, mas nem de longe possui toda a fortuna que ele tinha antigamente. Mike Tyson é um dos nomes mais famosos do boxe mundial e não é pra menos, né? Ele começou a lutar em 1981 com apenas 15 anos e durante seus 20 anos de carreira participou de 58 lutas e perdeu apenas 6. 2 ficaram sem resultado e o resto foi só vitória. Tudo isso rendeu nada menos que 400 milhões de dólares para o ex-pugilista, o que seria uma grana boa para se aposentar, se não fossem pelos diversos escândalos que ele se envolveu. O primeiro e pior de todos foi a condenação que sofreu em 92 por ter feito uma burrada com a modelo Desiree Washington, da qual nem vale a pena eu citar aqui. Além de ir em cana por 3 anos, o seu nome foi arrancado de qualquer marca, publicidade e campeonato. Anos depois, o pugilista se envolveu em uma briga de trânsito e foi preso novamente. E até no Brasil ele teve problemas depois que quebrou a câmera de um fotógrafo em uma boate. Como se não bastasse, o ex-atleta também acusou seu empresário de má administração do dinheiro. E seus 400 milhões de lucro se transformaram em 25 milhões de dívida. O ex-lutador só conseguiu se reerguer quando passou a investir em cannabis, que é legalizada em alguns estados norte-americanos. Hoje, o cara tem sua própria marca e ganha $1 milhão por mês em lucros. Uma bela volta por cima, não é mesmo? Os fãs da Sessão da Tarde vão se lembrar de Lindsay Lohan, que fez muito sucesso atuando em filmes de comédia romântica como Operação Cupido, Sorte ao Amor e Confissões de Adolescente, sem mencionar o grande sucesso que foi Meninas Malvadas. Ela conseguiu juntar por volta dos 35 milhões de dólares durante seus anos de atuação. Porém, a atriz não conseguiu lidar muito bem com a fama, talvez por ser nova e imatura, e acabou torrando a maior parte. Em 2004 e 2007, Lohan ostentava como se tivesse, sei lá, uma mina de ouro, principalmente ao lado das suas amigas da época, a cantora Britney Spears e a socialite Paris Hilton.
Mano, imagina só como não eram essas noitadas. Roupas de grife, passeios de luxo e, claro, muita cachaça. Tudo isso afastou Lindsay das telonas, fazendo ela se tornar refém de algumas aparições, presenças VIPs ou participações pequenas em produções de baixo orçamento. A jovem acumulou uma dívida que ainda não foi totalmente paga e sua fortuna foi reduzida aos míseros $1 milhão. Gary Coleman ficou conhecido por ter sido protagonista da série Arnold, que rendeu uma fortuna bem alta para um jovem que nem tinha 18 anos ainda. Com muitos contratos na televisão, inclusive recebia por um desenho do Arnold. Tinha uma carreira promissora, mas os problemas começaram dentro da própria casa, pois o ator mirim entrou com um processo contra seus próprios pais por estarem pegando seu dinheiro sem que ele soubesse. Não se tem muitas informações da sua vida pessoal, mas profissionalmente falando, ele nunca mais conseguiu nenhum papel de destaque e também já chegou a ser preso por sentar a mão na orelha de um fã. Sem ter muito o que fazer, o astro chegou a declarar falência e acabou falecendo anos depois, por sofrer um acidente em sua casa quando ele tinha apenas 42 anos. Ninguém, até hoje na história da música, vendeu mais CDs do que Michael Jackson. E mesmo assim o ícone da música pop acabou ficando quebrado financeiramente. O estilo de vida de Michael não era nem um pouco simples, inclusive incomparável com o de qualquer outro ser humano da sua época. Os tabloides americanos relataram que a mansão em Neverland custou algo entre 17 e 30 milhões de dólares, o que já é extremamente caro, mas não parou por aí. Além da mansão, o rancho continha parques de diversões, zoológicos com os mais variados animais, cinema, piscina, linha de trem e muito mais. Tudo isso só para ele se divertir como se fosse uma criança. O custo mensal para bancar a quantidade de funcionários que Neverland tinha era extremamente alto, até mesmo para o rei do pop. O ídolo também era um colecionador de coisas raras, como obras de artes, estátuas, esculturas e muitas outras coisas que era até difícil de mensurar o valor por serem únicas. E quando os problemas com a justiça apareceram, grande parte dessa grana parou de entrar e a fortuna, que já havia sido avaliada em mais de $500 milhão, foi sumindo até que ele passou a acumular dívidas e mais dívidas. O rei do pop tinha falido e seus boletos só conseguiram ser pagos após o seu falecimento, com um boom na venda de CDs e produtos relacionados a ele em 2009. Don't break my heart. Se você viveu os anos 90, deve ter ouvido essa música em novelas e rádios românticas. A cantora responsável por esse love song que marcou uma geração com dor de cotovelo foi Toni Braxton, que não entrou com pedido de falência uma vez, mas sim 2 vezes. Mesmo tendo mais de 20 milhões de discos vendidos, Braxton precisou declarar falência em 1999 por simplesmente gastar mais do que ganhava e, segundo ela mesma, perder a noção com coisas de decoração da sua mansão. É mole! Mas aí ela pagou as dívidas e vida que segue. Mas não por muito tempo, né? Já que em 2010 ela apertou o botão de falência pela segunda vez. Foram meses negociando como pagar a dívida de $50 milhões, até que ela conseguiu fazer um acordo onde daria uma mensalidade e venderia alguns dos seus bens pessoais. Chegou ao ponto da Sony, que era a gravadora dela na época, arcar com alguns custos, além da musa das canções românticas ter que fazer vários shows fora dos Estados Unidos para conseguir pagar tudo. Parece que ela não aprendeu muita coisa, porque logo depois de ter limpado seu nome mais uma vez, a mulher comprou uma mansão por $2,9 milhões e precisou vendê-la em 2016 para pagar dívidas. Pô, cara, de novo, cara! Seja por causa dos filmes George, O Rei da Floresta ou da trilogia A Múmia, todo mundo conhece Brendan Fraser, mas ninguém lembra dele por conta do seu sumiço dos filmes. Esse afastamento, junto com o divórcio, muitas cirurgias e outros problemas resultaram em anos em que o ator ficou completamente diferente do galã que a gente estava acostumado a ver nos filmes. Sem trabalhar e levando uma vida luxuosa,
a grana foi encurtando e ele chegou ao ponto de pedir uma redução no valor de $900 mil que ele pagava de pensão para a ex-mulher, já que não tinha mais uma renda compatível com isso. A atriz de American Pie e Orange is the New Black, Natasha Lyonne, passou por alguns períodos bem conturbados da sua vida pessoal e da sua carreira, e por pouco ficou entre a vida e a morte. Ela chegou a ser presa logo em 2000 por dirigir bêbada e depois foi despejada de onde morava por conta de reclamações dos seus vizinhos, que a acusaram de comportamento indecente, chegando até mesmo a dormir na rua. Em 2006, ela foi intimada e depois correu o risco de ser presa novamente por ter falido sem declarar falência. Tudo se agravou ainda mais depois que ela teve sérios problemas de saúde, mas ainda bem que em 2012 se recuperou e conseguiu colocar sua vida financeira no verde e hoje já acumula mais de $5 milhões. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.